Tiago abriu o aplicativo das câmeras exatamente às 14h37, no meio de uma reunião que poderia decidir o futuro da empresa. O gesto era automático, quase um tique. Ele fazia aquilo 10, às vezes 15 vezes por dia. O celular vibrava levemente na palma da mão enquanto os rostos dos investidores falavam sobre números, prazos e projeções que já não significavam quase nada para ele. O que importava estava do outro lado da tela. A imagem carregou devagar, como se o próprio sistema hesitasse antes de mostrar o que vinha a seguir. A sala de terapia apareceu primeiro. Tapete bege, barras de apoio na parede, brinquedos organizados em caixas transparentes. No centro, o espaço vazio onde duas cadeiras motorizadas deveriam estar. Tiago franziu a testa. Ampliou a imagem com os dedos trêmulos. As cadeiras não estavam ali. Nenhuma delas. O coração bateu errado, forte demais, rápido demais. Ele ignorou a voz de alguém chamando seu nome na sala de reuniões e passou para a câmera do corredor. Nada. A do quarto. Vazio. A da cozinha. Bancadas limpas, luz acesa, nenhuma criança, nenhum adulto. Um frio pesado subiu do estômago até a garganta. Tiago se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão, interrompendo a apresentação. Alguém protestou, outro tentou segurá-lo, mas ele já caminhava para fora, apertando o celular com força demais, como se pudesse esmagar a resposta para a pergunta que ecoava em sua cabeça. Onde estavam suas filhas? Ele abriu a câmera da sala de estar. O vídeo carregou por um segundo a mais do que o normal. Um segundo longo demais. Então ele viu. As cadeiras estavam encostadas na parede, vazias, desligadas. No centro do tapete, Clara estava de pé. Não apoiada em nada. Não segurando nada. Apenas de pé, com as pernas finas tremendo violentamente, mas sustentando o próprio peso. Tiago sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Antes que pudesse processar aquilo, percebeu que Sofia também estava fora da cadeira. A 2 metros da irmã, igualmente de pé, os braços estendidos para a frente, os dedos se abrindo e fechando num esforço desordenado, como se tentasse alcançar algo invisível. Entre as duas, ajoelhada no chão, estava Elisa. A empregada que ele contratara 6 semanas antes. A mulher obesa que a agência quase não conseguirá alocar. Uniforme simples, cabelo preso sem cuidado, rosto vermelho e molhado de lágrimas. Os braços abertos, o corpo inclinado para a frente, a boca se movendo rápido, dizendo algo que as câmeras, silenciosas, não permitiam ouvir. Tiago viu quando Clara moveu o pé esquerdo. Não foi um espasmo. Não foi um reflexo involuntário. O pé se ergueu do chão, avançou alguns centímetros e pousou de novo, desajeitado, mas real. Depois o direito tentou acompanhar. O celular escorregou dos dedos de Tiago e caiu no carpete do corredor. As pernas falharam. Ele se apoiou na parede, deslizou devagar até o chão, sentindo o corpo inteiro tremer como se tivesse sido atravessado por algo grande demais para entender. As meninas que nunca andariam estavam tentando caminhar. E estavam fazendo isso na direção de uma estranha. A mente de Tiago tentou negar o que os olhos viam. Procurou fios invisíveis, truques, qualquer explicação que não quebrasse tudo o que ele acreditara nos últimos 3 anos. Nada fazia sentido. Nada deveria estar acontecendo daquele jeito. Clara deu mais um passo. Sofia avançou o braço um pouco mais. Elisa não tocou nelas. Não segurou, não empurrou, não guiou. Apenas esperava, como quem acredita que algo precisa acontecer sozinho para ser verdadeiro. Tiago fechou os olhos por um instante, sentindo uma pressão insuportável no peito. Quando abriu de novo, a imagem ainda estava lá. Real. Crua. Irreversível. Ele não sabia ainda, mas aquele momento, gravado por uma das 17 câmeras que ele instalara para vigiar cada segundo da vida das filhas, era o início do colapso de tudo o que ele chamava de controle. E também o começo de algo que nenhum médico, nenhum laudo e nenhum protocolo conseguiria explicar sem destruir a própria autoridade. Clara e Sofia tinham 6 anos quando Tiago aceitou, pela primeira vez, a palavra que vinha evitando desde o dia em que os médicos a pronunciaram. Irreversível. Não foi um momento dramático. Não houve choro nem grito. Foi silencioso, como tudo que dói de verdade. Ele estava sozinho no escritório, de madrugada, as câmeras abertas em 4 telas diferentes, observando as filhas dormirem nas cadeiras adaptadas, corpos pequenos presos em limites que nunca escolheram. Tiago Almeida tinha 38 anos e era conhecido no mercado como alguém que não aceitava perdas. Dono de uma das maiores construtoras do interior,
aprenderá cedo que controle era sinônimo de sobrevivência. Seu pai lhe ensinara isso com exemplos, não com palavras. Roberto Almeida construíra a empresa trabalhando 16 horas por dia, ignorando sinais do corpo, da família, de qualquer coisa que não fosse o próximo contrato. Morreu no escritório, numa quinta-feira comum, deixando para o filho não apenas a empresa, mas a certeza de que relaxar era perigoso. Tiago prometera a si mesmo que seria diferente. E por um tempo foi. Conheceu Mariana quando ainda era um empresário jovem, inseguro, herdando um império que ameaçava ruir. Ela era arquiteta, recém-formada, cheia de ideias que contrariavam a lógica fria que ele aprenderá a respeitar. Mariana falava de espaços que respiravam, de casas pensadas para pessoas, não para números. Ele se apaixonou por isso. Pela forma como ela via possibilidades onde ele só via riscos. Casaram-se rápido demais para alguns, tarde demais para outros. Para Tiago, foi no tempo exato. Quando Mariana engravidou de gêmeas, ele acreditou, talvez pela última vez sem medo, que tudo finalmente estava no lugar. Na noite em que Mariana morreu, a televisão ainda estava ligada. Um episódio qualquer de uma série que ela gostava. Ela riu de uma cena boba, levou a mão ao peito e caiu no sofá antes que Tiago pudesse perguntar o que havia acontecido. O aneurisma foi fulminante. Às 23h42, numa quinta-feira, o mesmo dia em que seu pai havia morrido anos antes, Mariana deixou de existir. Ela estava grávida de 6 meses. A cesárea de emergência salvou as meninas. Não sem custo. Clara nasceu primeiro, pequena demais, silenciosa demais. Sofia veio 2 minutos depois, ainda menor, o corpo frágil lutando por ar. Tiago segurou a mão da esposa no velório enquanto suas filhas lutavam pela vida a poucos quilômetros dali. Passou 2 horas cumprindo o ritual social da morte, depois correu para o hospital e ficou a noite inteira com a testa encostada nas incubadoras, prometendo coisas que não sabia como cumprir. As meninas sobreviveram. Aos 4 meses, veio o diagnóstico. Paralisia cerebral severa. O neurologista falou sem rodeios, folheando exames como quem descreve um projeto inviável. Dano neurológico extenso. Mobilidade permanentemente comprometida. Nunca andariam. Nunca teriam autonomia. O melhor que ele poderia fazer, disseram, era investir em conforto. Tiago não aceitou. Gastou centenas de milhares em tratamentos experimentais. Consultou especialistas em outros países. Importou equipamentos. Contratou os melhores fisioterapeutas. Nada mudou. As meninas cresciam, os olhos atentos, inteligentes, presos em corpos que não obedeciam. Entendiam tudo. Reagiam a vozes. Reconheciam rostos. Mas não se moviam como deveriam. Com o tempo, o cansaço venceu a esperança. Não de uma vez, mas em pequenas concessões diárias. Tiago adaptou a casa, comprou cadeiras motorizadas, criou rotinas rígidas. Contratou cuidadoras. Uma após a outra. A primeira ignorava as meninas quando achava que ninguém estava olhando. A segunda errou doses de medicação e quase matou Sofia. A terceira roubou joias da esposa morta. A quarta sumiu com dinheiro. A quinta vendeu fotos médicas das meninas. A sexta gritava com Clara quando ela não conseguia segurar a colher. A sétima dormia durante o turno. A oitava simplesmente não voltou mais. Foi então que Tiago instalou as câmeras. 17 ao todo. Cada cômodo. Cada ângulo. Criou um protocolo médico com 47 itens, horários cronometrados, posições exatas, movimentos prescritos. Tudo documentado. Tudo vigiado. Se não podia confiar em pessoas, confiaria em sistemas. Se não podia garantir melhora, garantiria controle. Quando Elisa apareceu na porta naquela segunda-feira chuvosa, Tiago quase recusou. A agência não mencionara o sobrepeso. Ela não tinha o sorriso treinado das outras. Não parecia alguém que inspirasse eficiência. Mas havia algo nos olhos dela. Diretos. Firmes. Sem pena. Ela leu o protocolo inteiro em silêncio. Não fez perguntas. Apenas assentiu. Tiago explicou as regras, mostrou as câmeras, deixou claro que não havia espaço para improvisos. As meninas tinham limitações permanentes. O objetivo era conforto. Nada mais. Elisa concordou. O que Tiago não percebeu naquele momento foi que, enquanto ele via limites, ela via crianças. E essa diferença, pequena demais para ser registrada por qualquer câmera, começaria a cobrar um preço que ele ainda não estava preparado para pagar.
O Dr. Maurício Salles foi apresentado a Tiago como o melhor neurologista pediátrico da região quando Clara e Sofia ainda estavam na incubadora. O hospital falava dele com reverência. 30 anos de carreira. Diplomas nas paredes. Artigos publicados. Uma voz calma, segura, que transmitia a sensação de alguém acostumado a decidir destinos difíceis sem vacilar. Para Tiago, naquela época, Maurício representava algo precioso, certeza. Foi ele quem confirmou o diagnóstico aos 4 meses. Foi ele quem disse, olhando nos olhos de Tiago pela primeira vez, que precisava ser direto. Não havia espaço para falsas esperanças. O dano neurológico era extenso, profundo, irreversível. As meninas jamais desenvolveriam marcha voluntária. Investir em tratamentos de reabilitação intensiva, segundo ele, só prolongaria o sofrimento emocional da família. Maurício não falava como alguém cruel. Falava como alguém convicto. Cada palavra vinha acompanhada de gráficos, estatísticas, protocolos internacionais. Ele não dizia acho. Dizia é. E quando alguém fala com tanta firmeza, o cérebro de quem escuta se rende por exaustão. Tiago passou anos lutando contra aquela sentença. Cada consulta era uma negociação silenciosa. Cada tentativa frustrada de tratamento parecia confirmar o que Maurício repetia com paciência quase pedagógica. Aos poucos, o médico deixou de ser apenas um profissional. Tornou-se uma referência moral. A voz que definia o que era racional e o que era delírio. Quando Tiago começou a instalar as câmeras, Maurício aprovou. Disse que estrutura era fundamental. Controle reduzia riscos. Protocolos rígidos evitavam erros humanos. Para ele, a casa de Tiago começava a se parecer com o ambiente ideal para alguém que precisava aceitar a realidade. Nas consultas de rotina, nada mudava. Reflexos ausentes. Tônus muscular alterado. Sem evolução. Cada visita terminava com a mesma conclusão escrita no prontuário. Estável. Sem melhora. Sem regressão. Estável era a palavra que, aos poucos, foi matando qualquer resquício de esperança. Foi numa dessas consultas que Maurício introduziu a ideia da cirurgia. A escoliose começava a progredir. A fusão espinhal evitaria dores futuras, deformidades, complicações. Não devolveria mobilidade, mas garantiria conforto. Era, segundo ele, a decisão adulta a ser tomada. Tiago hesitou. A palavra permanente ecoava na cabeça dele. Permanente como a morte de Mariana. Permanente como a sentença que ele nunca engolira. Ainda assim, Maurício falava com lógica impecável. A cirurgia não tiraria algo que as meninas nunca tiveram. Apenas impediria um sofrimento maior. Helena, mãe de Tiago, concordou com o médico. Ela via o filho se esgotar, perder peso, dormir mal, viver grudado nas telas. Para ela, aceitar era um ato de amor. Parar de lutar contra o inevitável. Pensar no longo prazo. Maurício reforçava essa ideia em cada encontro. Falava de medicina baseada em evidências. De limites biológicos. De pais que se perdem tentando salvar filhos de diagnósticos que não têm cura. Ele contava histórias de fracassos, nunca de exceções. Exceções, dizia, criam ilusões perigosas. Para Tiago, aquilo soava como um aviso e uma acusação ao mesmo tempo. Como se continuar acreditando fosse uma forma de irresponsabilidade. Quando Elisa começou a trabalhar, Maurício ainda não sabia. E talvez não se importasse se soubesse. Para ele, cuidadoras eram peças substituíveis dentro de um sistema já definido. Desde que o protocolo fosse seguido, nada realmente importava. Mas o que Maurício nunca considerou foi que o sistema que ele ajudara a construir dependia de uma única coisa para se manter intacto. Ninguém podia provar que ele estava errado. Porque, se estivesse, tudo desmoronaria. Os prognósticos. As decisões tomadas. As cirurgias indicadas. As esperanças enterradas em nome da razão. E o problema das certezas absolutas é que elas não sabem conviver com o inesperado. Enquanto Maurício reforçava sua autoridade em consultórios elegantes e reuniões técnicas, algo silencioso começava a se mover dentro da casa de Tiago. Algo pequeno demais para aparecer em gráficos. Algo frágil demais para ser considerado evidência. Mas real o suficiente para ameaçar um sistema inteiro. E quando sistemas baseados em autoridade começam a rachar, eles não recuam. Eles atacam. Elisa nunca contou a Tiago sobre a filha logo nos primeiros dias. Não por vergonha, mas por hábito. Aprenderá cedo que histórias pessoais costumam virar desvantagem quando você depende de um emprego para sobreviver.
Beatriz tinha 16 anos e uma asma severa que a colocava em hospitais mais vezes do que Elisa gostaria de admitir. Cada crise era uma negociação com o tempo, com o dinheiro, com a escola, com o cansaço. Elisa trabalhava desde os 18. Passará por casas grandes demais, famílias ricas demais, pessoas que confundiam dinheiro com autoridade. Vira crianças negligenciadas por pais ausentes, idosos tratados como móveis antigos, empregados descartados sem explicação. Aprenderá a observar antes de agir. A falar pouco. A fazer mais do que pediam quando percebia que alguém precisava. Quando entrou na casa de Tiago pela primeira vez, percebeu o silêncio. Não o silêncio confortável de um lar tranquilo, mas o silêncio tenso de um lugar vigiado. As câmeras não estavam escondidas. Estavam ali como aviso. Cada passo, cada gesto, cada segundo sob controle. As meninas chamaram sua atenção imediatamente. Não pela condição física, mas pelo olhar. Clara observava tudo com uma intensidade que não combinava com a passividade que o diagnóstico descrevia. Sofia tentava acompanhar, mas o corpo atraía antes que a vontade pudesse se expressar. Elisa reconheceu aquilo. Já tinha visto antes. Crianças presas em corpos que não obedeciam, mas com mentes alertas demais para aceitar a sentença. Ela seguiu o protocolo nos primeiros dias à risca. Medicação no horário. Reposicionamento exato. Exercícios passivos como prescrito. Sabia que Tiago assistia às câmeras. Sabia que qualquer desvio seria notado. Ainda assim, havia coisas que o protocolo não dizia, mas que a experiência ensinava. Elisa falava com as meninas. Contava sobre o dia, sobre o tempo, sobre Beatriz. Não porque esperasse respostas verbais, mas porque crianças entendem mais do que adultos supõem. Cantava baixinho enquanto movia as pernas de Clara, criando ritmo onde antes havia apenas repetição mecânica. Tocava Sofia com cuidado, esperando respostas que o manual dizia não existir. Ela não acreditava em milagres. Acreditava em insistência. Foi numa tarde comum, durante um exercício aparentemente trivial, que sentiu algo diferente. Ao mover a perna de Clara, percebeu resistência. Não rigidez. Força. Pequena, quase imperceptível, mas presente. Elisa parou. Esperou. Repetiu o movimento. A resposta veio de novo. Ela não comemorou. Não disse nada. Não quis assustar o momento com expectativa. Apenas continuou. Nos dias seguintes, outros sinais surgiram. Um dedo que se movia fora do padrão reflexo. Um olhar que seguia a voz. Um sorriso que aparecia antes do toque. Elisa anotava mentalmente tudo, como quem guarda provas de algo que ainda não sabe se pode contar. Quando colocou música pela primeira vez, não foi rebeldia. Foi instinto. O ritmo ajudava Clara a antecipar movimentos. Sofia parecia mais alerta. O corpo reagia de forma diferente. Elisa desligava quando percebia que Tiago estava por perto. Sabia que aquilo não estava no protocolo. Sabia também que o protocolo não estava funcionando. A primeira vez que Tiago a confrontou, ela ouviu em silêncio. Não discutiu. Não tentou convencer. Apenas desligou a música e voltou aos movimentos prescritos. Mas algo já tinha mudado. E Tiago, mesmo sem perceber, também sentia. Ele começou a notar pequenas diferenças. Não nas câmeras, mas no comportamento das meninas quando ele entrava na sala. Os olhos pareciam mais atentos. Os rostos mais presentes. Era fácil atribuir aquilo à imaginação de um pai exausto, e ele fez exatamente isso. Quando Elisa comentou que Clara segurara sua mão por alguns segundos, Tiago reagiu como sempre reagia diante de qualquer ameaça à ordem que construíra. Negou. 3 anos de evidências diziam que aquilo era impossível. Uma cuidadora não mudaria isso. Mas a dúvida se instalou. E dúvidas, quando ignoradas, não desaparecem. Elas se acumulam. Esperam o momento certo para emergir. E quando emergem, fazem isso com força suficiente para derrubar tudo que parecia sólido. Enquanto Tiago se agarrava às certezas que aprenderá a respeitar, Elisa seguia fazendo o que sempre fizera. Cuidava. Insistia. Observava. E, sem saber, caminhava direto para o centro de um conflito que colocaria sua vida, seu trabalho e tudo o que ela acreditava em risco. Porque acreditar quando ninguém mais acredita não é um gesto bonito. É um ato perigoso. E o sistema não costuma perdoar quem ousa desafiar seus limites. Tiago percebeu que algo estava errado na segunda semana, antes mesmo de conseguir apontar exatamente o que. Não foi um evento específico, nem um erro de protocolo,
nem uma imagem escandalosa capturada pelas câmeras. Foi uma sensação incômoda, quase física, de que o controle que ele tanto prezava começava a escorrer por entre os dedos. Ele passou a rever as gravações com mais atenção. Não procurando falhas, mas procurando padrões. Horários estavam corretos. Medicação administrada com precisão. As meninas reposicionadas conforme o manual. Tudo impecável. E, ainda assim, havia algo diferente. Elisa falava com elas mais do que as outras cuidadoras. Não falava como quem cumpre uma função, mas como quem conversa com alguém que pode responder, mesmo que em silêncio. Havia pausas estranhas, momentos em que ela parecia esperar algo das meninas antes de continuar. Pequenas esperas que não constavam em nenhum protocolo. Tiago ignorou no início. Atribuiu ao estilo pessoal dela, a um excesso de zelo. Depois vieram os desvios. Música tocando fora do horário permitido. As meninas posicionadas mais próximas uma da outra do que o manual indicava. Conversas longas quando o protocolo previa apenas execução. Nada disso era grave isoladamente. Mas Tiago aprenderá, ao longo dos anos, que grandes perdas quase sempre começavam com pequenas concessões. Na sexta-feira daquela semana, ele decidiu confrontá-la. Entrou na sala de terapia sem anunciar, o celular ainda aberto na câmera ao vivo. Elisa estava ajoelhada no chão, movendo as pernas de Sofia em um ritmo lento, quase circular. Uma música suave tocava ao fundo. Não estava no volume alto. Não parecia uma distração. Parecia parte do movimento. Tiago sentiu a irritação subir imediatamente. Perguntou o que ela estava fazendo. Elisa respondeu com calma, dizendo que eram exercícios de mobilidade. Ele apontou para o aparelho de som e lembrou que aquilo não estava no protocolo. Ela desligou sem discutir. Disse apenas que música não machucava ninguém. A frase ficou ecoando na cabeça dele mais tempo do que gostaria. Naquela noite, Tiago ligou para a agência. Pediu outra cuidadora. Explicou que Elisa improvisava demais, que não seguia instruções à risca. Do outro lado da linha, a gerente hesitou. Disse que Elisa era uma das profissionais mais experientes da equipe, com anos de trabalho em casos neurológicos complexos. Perguntou o que exatamente havia acontecido. Quando Tiago tentou explicar, percebeu o quanto suas reclamações soavam pequenas. Música. Conversas. Movimentos levemente diferentes. Ainda assim, insistiu. Improvisar era inaceitável. A gerente explicou que não havia substituição imediata disponível. A lista de espera era longa. 6 semanas, talvez mais. Tiago desligou o telefone com a sensação desconfortável de estar encurralado. 6 semanas sem cuidadora não eram uma opção. A empresa exigia sua presença. Os compromissos se acumulavam. Ele precisaria tolerar Elisa por enquanto. No dia seguinte, houve a consulta de rotina com o Dr. Maurício Salles. Tiago levou Clara e Sofia ao consultório elegante na Zona Sul. Helena, sua mãe, insistiu em acompanhá-los. Queria ouvir do médico que tudo estava sob controle. Maurício examinou as meninas como sempre. Testou reflexos, avaliou o tônus, fez anotações rápidas. O rosto permaneceu neutro. Sem alterações, disse ao final. Como esperado. Helena perguntou quanto tempo ainda manteriam aquelas sessões intermináveis de fisioterapia. O médico respondeu com a mesma paciência de sempre. A fisioterapia era manutenção. Prevenia deformidades. Não havia melhora real a esperar. Foi então que ele voltou a falar da cirurgia. A escoliose estava progredindo. A fusão espinhal traria estabilidade, reduziria dor futura, acima de tudo, encerraria qualquer expectativa de mudança. Maurício falou em termos técnicos, em evidências, em decisões responsáveis. Helena concordou. Falou sobre o cansaço do filho, sobre a casa grande demais, sobre a possibilidade de um centro especializado onde as meninas teriam cuidados profissionais constantes. Tiago ouviu tudo em silêncio, sentindo a pressão aumentar. 60 dias. Esse foi o prazo que o médico mencionou. 60 dias para decidir. Depois disso, a janela ideal para a cirurgia começaria a se fechar. Na volta para casa, Tiago dirigiu em silêncio. Pensava no pai, que sempre escolhera o caminho mais prático. Pensava em Mariana, que sempre acreditara em possibilidades. Pensava em si mesmo, dividido entre controle e esperança. Quando chegou, Elisa estava terminando o turno. Perguntou como fora a consulta. Tiago respondeu que tinha sido normal. Mentiu sem perceber. Antes de sair, Elisa comentou algo que ele tentou ignorar.
Disse que Clara segurara sua mão por alguns segundos naquele dia. Não reflexo. Intencional. Tiago reagiu como reagira tantas vezes. Negou. Disse que os médicos tinham 3 anos de evidência dizendo o contrário. Elisa não discutiu. Apenas desejou boa noite e foi embora. Sozinho na casa silenciosa, Tiago sentiu o peso da decisão se aproximar. 60 dias para definir o futuro das filhas. 60 dias para escolher entre aceitar a sentença ou desafiar tudo que aprenderá a respeitar. E, sem saber ainda, ele já estava sendo empurrado para uma escolha que mudaria não apenas a vida das meninas, mas tudo o que ele acreditava sobre controle, autoridade e o custo de desistir cedo demais. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir. Pela primeira vez em muito tempo, não era apenas o cansaço que o mantinha acordado, mas uma inquietação que não se resolvia com lógica. Ele abriu o aplicativo das câmeras às 2 da manhã, depois às 3, depois às 4. As imagens mostravam o que sempre mostraram: Clara e Sofia dormindo nas cadeiras adaptadas, respiração regular, nada fora do lugar. Ainda assim, ele sentia que algo havia saído do eixo. A palavra 60 ecoava na mente dele como um relógio invisível. 60 dias para decidir se autorizaria uma cirurgia que tornaria definitiva uma sentença que ele nunca aceitara completamente. 60 dias para escolher entre a autoridade que sempre confiara e uma cuidadora que dizia ter visto o impossível. Na manhã seguinte, Helena apareceu sem avisar. Entrou na casa com a naturalidade de quem ainda se considerava parte das decisões. Tiago percebeu imediatamente que algo não estava certo. Ela falava rápido demais, desviava o olhar, carregava uma determinação que ele conhecia bem. Era a mesma expressão que ela usava quando decidirá vender um imóvel da família sem consultá-lo anos antes. Helena foi direta. Contou que havia falado novamente com o Dr. Maurício Salles. A cirurgia fora pré-agendada para dali a 45 dias. Não era uma confirmação definitiva, mas uma reserva. Se Tiago não se manifestasse até 30 dias antes da data, a vaga seria perdida. O estômago dele se contraiu. Ele não autorizara nada. Helena disse que estava tentando ajudar, que via o filho se destruindo, que aquilo não podia continuar. Falou da empresa, dos contratos perdidos, do peso que ele carregava sozinho. Disse que às vezes amar também significava aceitar. Tiago respondeu com frieza. Disse que não tomaria aquela decisão pressionado. Helena insistiu. Falou de lares especializados, de equipes completas, de crianças em situações semelhantes. Disse que as meninas teriam mais do que ele podia oferecer. Foi ali que Tiago sentiu algo se romper. Não gritou. Não discutiu. Apenas afirmou, com uma calma dura, que não entregaria as filhas para um sistema que já havia desistido delas. Helena saiu irritada, mas deixou uma ameaça pairando no ar. Se ele não conseguisse agir de forma racional, alguém teria que agir por ele. Naquela tarde, a empresa ligou. Ricardo, o sócio, avisou que Tiago perderá uma licitação importante por não comparecer à apresentação final. Um contrato de milhões. Ricardo tentou ser paciente, mas a frustração era evidente. Não dava para administrar uma empresa daquele porte à distância, por câmeras. Tiago desligou o telefone e sentiu o peso das perdas se acumularem. Financeiras. Familiares. Sociais. O custo de continuar acreditando estava ficando alto demais. Quando Elisa chegou para o turno naquele dia, parecia mais cansada do que o normal. Os olhos vermelhos, o corpo tenso. Tiago quase não falou com ela. Observou a distância enquanto ela cuidava das meninas com a mesma atenção de sempre. Nada fora do lugar. Nenhuma improvisação visível. Antes de ir embora, Elisa pediu permissão para falar algo. Tiago assentiu, sem entusiasmo. Ela disse que Clara segurara sua mão por 5 segundos naquela manhã. 5 segundos de força contínua. Que Sofia virara a cabeça sozinha quando ela chamou pelo nome. Disse que não eram reflexos. Disse que trabalhava com aquilo havia anos. Sabia a diferença. Tiago sentiu uma raiva estranha. Não contra Elisa, mas contra a dúvida que ela plantava. Respondeu que aquilo não mudava nada. Que decisões médicas não se baseavam em percepções individuais. Elisa ouviu em silêncio. Não tentou convencer. Pegou a bolsa, desejou boa noite e saiu. Minutos depois, já no ônibus, o telefone dela tocou. Beatriz. A voz da filha tremia. A diretora da escola havia chamado. Mais algumas faltas e ela reprovaria o ano. Elisa fechou os olhos. As faltas eram dias de hospital, crises de asma, noites em claro.
O sistema não fazia distinções. Elisa prometeu resolver. Desceu 2 pontos antes, caminhou até o pequeno apartamento onde moravam. Encontrou a filha chorando no sofá. Abraçou-a e repetiu a frase que dizia desde sempre. Vai dar certo. Mas, pela primeira vez, não tinha certeza. Sentada ali, segurando a filha, Elisa pensou nas meninas de Tiago. Crianças com todos os recursos materiais possíveis, mas cercadas por pessoas que desistiam em nome da razão. Pensou em Beatriz, cheia de potencial, punida por um corpo que falhava às vezes. Sistemas diferentes, a mesma lógica cruel. Naquela noite, Elisa tomou uma decisão silenciosa. Enquanto estivesse naquela casa, não desistiria. Mesmo que isso custasse o emprego. Mesmo que custasse mais do que ela podia pagar. Enquanto isso, na casa grande e silenciosa, Tiago voltou a abrir as câmeras. Observou Clara e Sofia dormindo. Pela primeira vez, sentiu culpa por ter passado anos olhando para elas através de telas. Perguntou-se quando fora a última vez que se sentara no chão ao lado dela sem pensar em protocolos. 60 dias pareciam, de repente, perigosamente curtos. E o que Tiago ainda não sabia era que a contagem regressiva não estava apenas avançando. Ela estava acelerando. O 6º dia depois da conversa com Helena começou como todos os outros, mas terminou de um jeito que Tiago jamais esqueceria. Ele saiu de casa cedo, decidido a passar o dia inteiro na empresa, longe das câmeras, longe das telas, longe da dúvida que crescia cada vez que lembrava das palavras de Elisa. Trabalhou em reuniões seguidas, assinou documentos, tentou agir como o homem que sempre fora antes da tragédia. Ainda assim, sentia-se deslocado, como se estivesse ocupando um papel que já não lhe servia mais. Às 4 da tarde, no meio de uma apresentação técnica, o celular vibrou no bolso do paletó. Ele não olhou de imediato. Ignorou uma vez. Ignorou 2. Na terceira vibração, algo dentro dele cedeu. Abriu o aplicativo das câmeras sem pensar. A sala de terapia apareceu na tela. Elisa estava sentada no chão, de frente para Clara e Sofia. As cadeiras motorizadas estavam encostadas na parede, desligadas. As meninas estavam sentadas no tapete, apoiadas por almofadas grossas, postura instável, mas sustentada. Isso por si só já não fazia parte do protocolo. Elisa segurava um pequeno brinquedo colorido, um objeto simples, desses que emitem som quando pressionados. Ela o colocou no chão, a cerca de meio metro de distância de Sofia, e recuou lentamente. Tiago sentiu o peito apertar. Sofia olhou para o brinquedo. O olhar não vagou. Não desviou. Fixou-se ali com intenção clara. O braço direito se moveu alguns centímetros. Parou. Tremer. Recuou. Elisa não tocou. Não corrigiu. Apenas esperou. O braço tentou de novo. Desta vez, foi mais longe. Os dedos se abriram de forma desajeitada, tocaram o plástico colorido por um instante e recuaram. Sofia fez um som curto, algo entre surpresa e esforço. Clara virou a cabeça para a irmã, acompanhando cada movimento com atenção em comum. Tiago esqueceu completamente onde estava. O mundo ao redor desapareceu. Só existia aquela imagem pequena na tela. Elisa aproximou o brinquedo de Clara, mas não o colocou na mão dela. Posicionou-o de forma que exigisse movimento voluntário. Clara demorou mais. O corpo parecia lutar contra uma força invisível. O braço levantou apenas alguns centímetros. Caiu. Tentou de novo. O rosto se contraiu num esforço que Tiago nunca tinha visto antes. Então, os dedos fecharam. Não com força, não com precisão, mas fecharam. Seguraram o brinquedo por 2 segundos inteiros antes de deixá-lo cair no tapete. O telefone quase escorregou da mão de Tiago novamente. Ele não conseguiu esperar. Saiu da reunião sem explicar, entrou no carro e dirigiu para casa como se estivesse fugindo de algo, ou correndo em direção a uma verdade que evitara por tempo demais. Quando chegou, Elisa ainda estava com as meninas. Clara estava cansada, suada, mas alerta. Sofia respirava rápido, exausta, mas com um brilho diferente nos olhos. Tiago entrou na sala sem dizer nada. Elisa percebeu sua presença, mas não interrompeu o que fazia. Ele se ajoelhou no chão, ao lado das filhas, algo que não fazia havia meses. Tocou o rosto de Clara. Ela virou a cabeça imediatamente. Olhou para ele. Não foi um olhar vago. Foi direto. Reconhecendo. Tiago sentiu algo quebrar dentro do peito. Elisa falou pela primeira vez naquele dia. Disse que aquilo vinha acontecendo havia dias, de forma gradual. Disse que não era milagre.
Era repetição, estímulo, insistência. Disse que não estava curando ninguém. Estava acordando caminhos que nunca tinham sido usados. Tiago não respondeu. Olhou para as meninas. Olhou para as cadeiras encostadas na parede. Pensou na cirurgia, nos prazos, nas ameaças veladas. Pensou em tudo que perderá tentando manter controle absoluto. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Mariana, Tiago deixou o celular fora do quarto. Não abriu as câmeras antes de dormir. Sentou-se no chão do quarto das meninas até que elas adormecessem, observando cada respiração, cada pequeno movimento, como se estivesse reaprendendo a ser pai. Mas, enquanto ele se permitia sentir algo próximo da esperança, o mundo fora daquela casa se movia em outra direção. A autoridade que decretará o fim não ficaria em silêncio diante de sinais que ameaçavam sua certeza. E o que começava a surgir ali, no chão da sala de terapia, não era apenas progresso. Era um desafio direto a tudo que fora considerado imutável. Na manhã seguinte, Tiago acordou com a sensação estranha de quem dormira demais, ao mesmo tempo, de menos. O corpo estava pesado, mas a mente inquieta. Pela primeira vez em anos, ele não abriu as câmeras imediatamente. Ficou alguns minutos deitado, olhando para o teto, tentando entender o que fazer com o que tinha visto no dia anterior. Não era mais uma dúvida abstrata. Ele tinha visto. Com os próprios olhos. Sem filtros. Sem interpretação médica. Clara segurara um objeto. Sofia estendera o braço por escolha própria. Pequenas coisas, talvez insignificantes para quem nunca precisará se agarrar a elas, mas grandes demais para serem ignoradas. Ainda assim, Tiago sabia que aquilo não existia oficialmente. Não constava em prontuários. Não estava em laudos. Para o sistema, nada havia mudado. Às 9 da manhã, o telefone tocou. Era o Dr. Maurício Salles. A voz do médico veio firme, profissional, como sempre. Perguntou por que Tiago não confirmara a cirurgia. Disse que o prazo estava se encurtando. Lembrou que a escoliose progredia de forma silenciosa, mas constante. Falou em risco futuro, em responsabilidade legal, em decisões difíceis que pais precisam tomar. Tiago ouviu em silêncio. Quando tentou mencionar os movimentos que tinha visto, Maurício interrompeu com delicadeza estudada. Explicou que pais, em situações de estresse prolongado, tendem a interpretar reflexos como intenções. Que o cérebro busca padrões quando está desesperado por sentido. Que aquilo era comum, previsível, humano. A palavra humano soou estranha vinda de alguém que falava de números. Maurício reforçou que improvisações fora do protocolo poderiam ser perigosas. Perguntou quem exatamente estava conduzindo os exercícios. Tiago hesitou antes de responder. Disse apenas que a cuidadora estava seguindo orientações de fisioterapia. Houve uma pausa curta demais para ser casual. Maurício disse que gostaria de antecipar uma visita. Passar na casa ainda naquela semana. Avaliar pessoalmente. Garantir que nada inadequado estivesse sendo feito. Depois desligou. Tiago ficou parado, o telefone ainda na mão, sentindo um peso frio se espalhar pelo estômago. Aquilo não era um convite. Era um aviso. Pouco depois, Helena ligou. Disse que Maurício havia entrado em contato. Que estava preocupado. Que falará em riscos, em negligência potencial. Helena não acusou diretamente, mas a preocupação na voz era clara. Perguntou se Tiago estava bem. Se não estava se deixando levar por falsas esperanças. Tiago respondeu com frases curtas. Disse que estava cuidando das filhas. Que não havia nada de errado acontecendo. Helena suspirou do outro lado da linha. Disse que só queria ajudar. Que não podia ver o filho se perder tentando lutar contra algo maior do que ele. Quando desligou, Tiago sentiu a solidão se tornar quase física. Não era apenas uma decisão médica. Era um conflito com tudo e todos que ele conhecia como autoridade. Naquela tarde, Ricardo apareceu no escritório sem avisar. Fechou a porta, sentou-se à frente de Tiago e falou sem rodeios. A empresa estava sangrando. Investidores estavam inquietos. A ausência dele começava a ser comentada. Não dava para continuar daquele jeito. Ricardo perguntou o que estava acontecendo. Tiago tentou explicar, mas percebeu o quanto suas palavras soavam frágeis fora do contexto emocional. Falou de pequenos movimentos. De sinais. Ricardo ouviu com atenção, mas a expressão no rosto era de ceticismo preocupado. Ele não disse que Tiago estava errado. Disse algo pior. Disse que Tiago estava arriscando tudo com base em esperança. À noite, de volta para casa,
Tiago encontrou Elisa mais tensa do que o normal. Ela percebeu o clima imediatamente. Antes que ele perguntasse qualquer coisa, ela falou. Disse que sabia que aquilo chegaria. Disse que quando algo começa a funcionar fora do sistema, o sistema reage. Tiago perguntou se ela tinha certeza do que estava fazendo. Elisa respondeu sem hesitar. Disse que via progresso real. Disse que não prometia nada além do que estava acontecendo diante deles. Disse que entendia se ele decidisse parar. Tiago não respondeu. Mais tarde, sozinho, ele abriu as câmeras novamente. Viu Clara e Sofia dormindo. Corpos pequenos, frágeis, mas vivos de um jeito que ele não percebia havia muito tempo. Pensou em Mariana. Pensou no pai. Pensou em todas as decisões que tomara baseado em medo de errar. Agora, errar parecia inevitável de qualquer forma. O telefone vibrou mais uma vez. Uma mensagem curta, objetiva. Da clínica de Maurício. Confirmação da pré-agenda cirúrgica para dali a 43 dias. Prazo final para decisão em 30. Tiago fechou os olhos. A contagem regressiva não era mais simbólica. Tinha datas. Tinha números. Tinha consequências irreversíveis. E, no meio desse cerco silencioso, ele percebeu que continuar acreditando exigiria mais do que coragem. Exigiria confrontar pessoas que nunca aceitariam estar erradas. Naquela madrugada, Tiago entrou no quarto de Mariana pela primeira vez em quase 2 anos. A porta permanecia trancada desde o dia do enterro, como se abrir aquele espaço fosse admitir que algo tinha acabado de vez. O quarto ainda cheirava a ela. Um perfume leve, esquecido no frasco sobre a comoda, misturado ao odor antigo de papel e madeira. Nada fora tocado. Nada fora reorganizado. O tempo ali dentro tinha parado. Tiago sentou-se no chão, encostado à cama, e deixou o silêncio cair sobre ele. Não havia câmeras naquele quarto. Nunca houve. Talvez porque fosse o único lugar onde ele não conseguia fingir controle. Ele abriu a gaveta da mesa de cabeceira e encontrou as cartas. 3 envelopes amarelados, escritos à mão. Um para ele. 2 para as meninas. Mariana escrevera durante a gravidez, quando ainda acreditava que teria tempo. Tiago nunca tivera coragem de abrir nenhum. Pegou o envelope com o nome de Clara primeiro. Os dedos tremiam. Abriu devagar, como se o papel pudesse se desfazer. Leu a primeira linha e parou. A voz de Mariana parecia ecoar no quarto, viva demais para ser suportável. Ela falava de futuro, de força, de possibilidades. Falava como alguém que não conhecia a palavra impossível. Tiago dobrou a carta e a guardou de volta. Não conseguiu continuar. Sentiu vergonha. Vergonha por estar prestes a assinar um documento que tornaria permanente tudo aquilo que Mariana jamais teria aceitado sem lutar. Sentado ali, no escuro, ele percebeu algo que evitara por anos. As câmeras, os protocolos, as rotinas rígidas não tinham sido criadas apenas para proteger as filhas. Tinham sido criadas para evitar sentir. Para não ter que olhar para a dor sem filtros. Para substituir presença por vigilância. Ele havia transformado o amor em controle porque controle doía menos. Na manhã seguinte, Tiago tomou uma decisão que parecia pequena, mas que mudaria tudo. Antes de sair para o trabalho, desligou todas as notificações do aplicativo de câmeras. Não apagou as gravações. Não desmontou o sistema. Apenas escolheu não olhar. Quando Elisa chegou, ele estava na cozinha. Ofereceu café. Sentaram-se à mesa como pessoas normais, não como vigilante e funcionária. Tiago contou sobre a ligação do médico, sobre a visita iminente, sobre a cirurgia pré-agendada. Elisa ouviu em silêncio. Quando ele terminou, Elisa disse que conhecia alguém. Uma fisioterapeuta especializada em neuroplasticidade infantil. Alguém que não prometia milagres, mas que sabia identificar sinais reais de progresso. Disse que essa profissional já perderá oportunidades por enfrentar médicos que não aceitavam ser contrariados. Tiago sentiu medo imediato. Não do tratamento. Das consequências. Perguntou se aquilo colocaria Elisa em risco. Ela respondeu que já estava em risco desde o momento em que decidiu não desistir das meninas. Perguntou se ele queria que ela chamasse essa pessoa para uma avaliação, sem compromisso. Tiago hesitou por longos segundos. Pensou na visita de Maurício. Pensou na reação da mãe. Pensou na empresa. Pensou nas cartas de Mariana. Disse sim. A fisioterapeuta chegou naquela mesma tarde. Chamava-se Camila. Tinha postura firme, olhar atento, falava pouco. Observou Clara e Sofia por quase 1 hora antes de tocar nelas.
Testou movimentos, reflexos, respostas mínimas que passariam despercebidas por quem não procurasse por elas. Ao final, pediu para falar com Tiago em particular. Disse que havia atividade neuromuscular voluntária. Pouca, frágil, mas presente. Disse que aquilo contradizia o diagnóstico fechado de paralisia irreversível. Disse que o cérebro infantil tinha uma capacidade de adaptação que muitos profissionais subestimavam porque dava trabalho, exigia tempo e colocava em risco certezas consolidadas. Tiago perguntou se havia garantia. Camila respondeu que não. Perguntou se havia risco. Camila respondeu que sim. Perguntou se ainda valia a pena tentar. Camila respondeu que só ele podia decidir isso. Antes de ir embora, Camila deixou claro o preço. Se aceitasse trabalhar ali, enfrentaria oposição. Poderia perder a licença. Poderia ser denunciada. Não havia como fazer aquilo em silêncio. Tiago ficou sozinho depois que ela saiu. Caminhou pela casa, passando pelas câmeras desligadas, pelos corredores silenciosos, pela sala de terapia onde as cadeiras estavam encostadas na parede. Olhou para as filhas, sentadas no tapete, observando o mundo com uma atenção nova. Ele sabia que, a partir daquele momento, não havia meio termo. Ou voltaria atrás e aceitaria a decisão já traçada por outros, ou pisaria em território proibido, enfrentando um sistema que não tolerava falhas na própria autoridade. Às 7 da noite, o telefone tocou. Era Maurício, confirmando que passaria na casa dali a alguns dias. A voz soava cordial demais. Tiago desligou sem responder tudo o que pensava. Pela primeira vez desde a morte de Mariana, ele sentiu algo que não era medo nem culpa. Era a consciência clara de que, qualquer que fosse o resultado, não poderia mais dizer que não tentou. E isso, mais do que qualquer protocolo, era uma escolha sem volta. Camila voltou na manhã seguinte carregando 2 malas pretas. Não eram equipamentos hospitalares comuns. Havia sensores pequenos, faixas elásticas, dispositivos simples que pareciam improvisados demais para algo que desafiava décadas de medicina tradicional. Tiago observava tudo em silêncio, tentando memorizar cada detalhe, como se aquilo pudesse servir de prova mais tarde. Camila explicou pouco. Disse que precisava documentar tudo desde o primeiro dia. Não para convencer pais esperançosos, mas para se proteger. Evidência era a única linguagem que autoridades respeitavam quando algo começava a ameaçar suas certezas. A primeira sessão foi curta. Clara na esteira adaptada, as pernas sustentadas apenas o suficiente para não cair. Camila guiava o movimento, mas havia pausas. Momentos em que ela soltava levemente o apoio, observando se o corpo reagia sozinho. Elisa ficava à frente, chamando Clara pelo nome, criando um alvo, um motivo. O primeiro empurrão voluntário veio depois de quase 5 minutos. Pequeno. Instável. Mas real. Camila marcou o horário, a intensidade, a duração. Não sorriu. Apenas anotou. Sofia demorou mais. O corpo parecia resistir à própria vontade. Quando finalmente conseguiu mover o braço em direção a uma bola colocada à frente, levou quase 2 minutos. O movimento foi lento, tremido, mas consciente. Elisa chorou em silêncio. Tiago sentiu o coração bater tão forte que precisou se apoiar na parede. Nos dias seguintes, as sessões se repetiram. 3 vezes ao dia. Sem promessas. Sem discursos. Apenas repetição, estímulo, paciência. Pequenos avanços começaram a surgir. Clara sustentava o peso por mais segundos. Sofia levantava o braço com menos hesitação. Nada que pudesse ser chamado de milagre, mas progresso suficiente para assustar quem dizia que nada jamais mudaria. No 4º dia, Tiago perdeu um contrato importante. A empresa ligou informando que ele não comparecera a uma reunião decisiva. Era dinheiro real, números que não podiam ser ignorados. Ricardo tentou ser compreensivo, mas a preocupação já se transformava em cobrança. Naquela noite, Helena apareceu novamente. Entrou sem pedir licença, como se a casa ainda fosse extensão da autoridade dela. Viu os equipamentos, as câmeras médicas, a esteira adaptada. Não precisou de explicações. Reconheceu imediatamente que algo fora do controle estava acontecendo. Ela chamou Tiago de lado. Disse que aquilo era perigoso. Que Maurício estava preocupado. Que já falará com um advogado. Disse, sem rodeios, que se Tiago não conseguisse tomar decisões racionais, talvez alguém precisasse tomar por ele. A palavra tutela foi dita em voz baixa, mas com peso suficiente para fazer o ar ficar denso. Tiago não respondeu. Olhou para a sala onde Camila trabalhava com as meninas,
para Elisa ajoelhada no chão, para Clara tentando sustentar o próprio corpo por mais um segundo do que no dia anterior. Pensou no pai, que sempre escolhera o caminho seguro. Pensou em Mariana, que sempre escolhera tentar. Naquela madrugada, Tiago não dormiu. Caminhou pela casa, ouviu a respiração das filhas, revisou mentalmente cada decisão tomada nos últimos dias. A empresa estava sofrendo. A relação com a mãe se quebrava. A autoridade médica se movia contra ele. Tudo isso por algo que ainda não podia ser garantido. E, ainda assim, quando o sol nasceu, ele sabia que não voltaria atrás. Porque perder dinheiro era reversível. Perder relações era doloroso. Mas perder a chance de descobrir até onde as filhas podiam ir seria uma perda que ele nunca conseguiria reparar. No quinto dia, Camila reuniu os dados iniciais. Gráficos simples, mas claros. Atividade neuromuscular onde antes não existia. Coordenação mínima, mas progressiva. Ela disse que precisava de mais tempo. Pelo menos algumas semanas. Disse que, se interrompessem agora, tudo poderia se perder. Tiago concordou sem hesitar. Mas o que ele não sabia era que, naquele mesmo dia, Maurício Salles já começava a se mover fora dos consultórios. Telefonemas discretos. Conversas estratégicas. Uma autoridade que sente seu poder ameaçado não espera provas. Eide para eliminá-las. E o próximo movimento não viria como argumento médico, mas como ataque direto. O telefonema chegou no fim da tarde, quando Tiago começava a acreditar, ainda que em silêncio, que talvez conseguissem ganhar tempo. O número era desconhecido. Ele atendeu sem pensar. A voz do outro lado era feminina, jovem, excessivamente formal. Apresentou-se como representante do Conselho Regional de Fisioterapia. Disse que haviam recebido uma denúncia anônima sobre a realização de procedimentos não autorizados em uma residência particular envolvendo menores de idade com diagnóstico neurológico grave. Tiago sentiu o estômago afundar. A mulher explicou que, por protocolo, precisariam realizar uma visita técnica para averiguação. Não era uma acusação, disse. Apenas rotina. Perguntou se poderiam comparecer na manhã seguinte. Quando desligou, Tiago ficou parado por alguns segundos, olhando para a parede como se ela pudesse lhe devolver alguma orientação. Não era difícil adivinhar de onde viera a denúncia. Maurício Salles não precisava aparecer pessoalmente para exercer poder. Bastava acionar o sistema que ele ajudara a construir. Camila ouviu a notícia sem demonstrar surpresa. Disse que isso era esperado. Que quando resultados começam a ameaçar certezas antigas, a primeira reação nunca é curiosidade. É contenção. Perguntou quanto tempo tinham. Tiago respondeu que menos de 24 horas. Elisa ficou em silêncio, mas o rosto dela endureceu. Não era medo. Era reconhecimento. Aquilo já lhe acontecerá antes, em outras casas, em outros contextos. Sistemas não gostam de quem foge do script. Camila pediu uma hora sozinha ao telefone. Saiu da casa, sentou no carro e fez ligações rápidas, precisas. Quando voltou, explicou que havia conseguido adiar a visita por 2 dias. Um erro administrativo, justificou. 2 dias era tudo que conseguirá. 2 dias não eram muito. Mas eram tudo o que tinham. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Camila reorganizou o plano. Disse que precisavam tentar algo que ainda não tinham testado. Algo que, se funcionasse, não deixaria espaço para interpretações. Um teste simples, direto, impossível de ser confundido com reflexo. Tiago sabia do que ela falava antes mesmo que dissesse em voz alta. Colocar as meninas de pé sem apoio. Camila foi honesta. Disse que havia risco. Não físico grave, mas emocional. Se não funcionasse, o impacto psicológico poderia ser devastador para todos. Mas também disse que os sinais indicavam que talvez estivessem prontas. Talvez. A palavra ecoou como uma lâmina. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa demais. As câmeras médicas estavam ligadas. Sensores ajustados. Tudo documentado. Elisa ajoelhou-se à frente das meninas, olhos marejados, mas firmes. Camila posicionou Clara primeiro. Soltou o apoio devagar, milímetro por milímetro, observando cada contração. Por um segundo interminável, nada aconteceu. Então, as pernas de Clara tremeram, mas não cederam. Ela estava de pé. Sozinha. Tiago sentiu as pernas falharem. Precisou se apoiar na mesa para não cair. Camila não comemorou. Apenas observou o cronômetro. 1 segundo. 2. 3. Clara sustentava o próprio peso.
Sofia veio em seguida. Mais instável. Mais lenta. Mas, depois de alguns ajustes, conseguiu também. O corpo inteiro tremia, mas permanecia ereto. Elisa abriu os braços, sem tocar, chamando-as como quem chama alguém de volta para casa. Clara tentou o primeiro passo. Cambaleou. Parou. Respirou fundo. Tentou de novo. O pé avançou. Sofia fez o mesmo, com atraso, mas com intenção clara. Camila marcou tudo. Ângulos diferentes. Tempo. Esforço. Não havia truque possível. Não havia interpretação alternativa. Era real. E enquanto aquilo acontecia dentro da casa, em outro ponto da cidade, Maurício Salles recebia a confirmação de que a inspeção fora adiada. Não ficou aliviado. Ficou desconfiado. Quando os sistemas perdem o controle do tempo, sabem que algo importante está acontecendo fora do alcance. Ele decidiu não esperar. O próximo movimento seria pessoal. Maurício Salles chegou sem avisar às 14h37 da terça-feira seguinte. O carro escuro estacionou diante da casa como se estivesse ali para uma consulta de rotina, mas o médico saiu com passos rápidos demais, expressão dura demais para quem apenas pretendia ver como as meninas estavam. Tiago viu pela janela do escritório e sentiu o corpo inteiro enrijecer. Ele abriu a porta antes que Maurício tocasse a campainha. O médico entrou sem pedir permissão, olhar varrendo o ambiente com atenção clínica. As câmeras médicas ainda estavam montadas na sala de terapia, os sensores organizados sobre a mesa. Era impossível fingir normalidade. Maurício cruzou os braços. Perguntou, com a voz baixa e controlada, quem era a fisioterapeuta que estava conduzindo aquelas sessões. Camila saiu da sala antes que Tiago respondesse. Não parecia intimidada. Cumprimentou o médico pelo nome completo, como quem se recusa a reconhecer hierarquia implícita. Maurício a reconheceu imediatamente. O maxilar se contraiu. Disse que não fora informado de nenhuma mudança no tratamento. Disse que aquilo era uma violação grave de protocolo. Disse que poderia caracterizar negligência. Camila respondeu com calma. Disse que havia autorização do pai. Disse que trabalhava com base em evidências científicas publicadas. Disse que os resultados estavam ali, registrados, mensuráveis. Maurício riu. Não foi um riso amigável. Foi curto, seco. Disse que já tinha visto pais desesperados confundirem coincidência com progresso. Disse que colocar crianças com paralisia severa de pé era irresponsável. Disse que aquilo não mudava o diagnóstico. Tiago sentiu a raiva subir. Não gritou. Não acusou. Apenas disse que queria que Maurício visse. Eles caminharam até a sala de terapia. As cadeiras motorizadas estavam encostadas na parede. Clara e Sofia estavam sentadas no tapete, apoiadas por almofadas. O médico franziu a testa. Aquilo já não correspondia ao que ele conhecia. Camila pediu silêncio. Posicionou Clara primeiro. Ajustou os sensores. Soltou o apoio devagar. Clara ficou de pé. Maurício deu um passo involuntário para trás. Os olhos arregalaram por um instante, antes de serem substituídos por incredulidade defensiva. Disse que aquilo era sustentação involuntária, resposta postural automática. Camila se afastou completamente. Mãos visíveis. Clara continuou em pé. Sofia foi posicionada ao lado da irmã. Demorou mais. Tremeram mais. Mas também sustentou o peso. Maurício começou a falar rápido. Falou de erro de diagnóstico inicial. Falou de exceções estatísticas. Falou de casos raros que não invalidavam protocolos. Foi quando Elisa se ajoelhou a alguns metros das meninas e abriu os braços. Chamou-as pelo nome. Clara deu um passo. Depois outro. Sofia avançou em seguida, mais lenta, mas consciente. 2 passos. 3. O silêncio tomou a sala. Maurício empalideceu. Murmurou que aquilo não era possível. Que aquilo não acontecia em casos como aquele. Que havia alguma explicação oculta. Tiago olhou para ele com uma calma que não sentia havia anos. Disse que aquela explicação precisava ser maior do que tudo que ele tinha afirmado durante 3 anos. Disse que, se aquilo era impossível, então o impossível estava acontecendo diante deles. Maurício tentou recuperar o controle. Disse que aquilo não anulava a necessidade da cirurgia. Disse que progresso inicial não significava recuperação. Disse que ainda recomendava a fusão espinhal. Tiago respondeu que não assinaria nada naquele momento. O médico endureceu. Disse que, se Tiago persistisse em tratamentos não autorizados, seria obrigado a acionar meios legais.
Disse que o conselho seria informado. Disse que a guarda das meninas poderia ser questionada. Camila interveio. Disse que toda a sessão estava documentada. Que havia vídeos, dados, gráficos. Que negar aquilo seria negar evidência objetiva. Maurício a encarou. Os olhos não demonstravam mais convicção, apenas medo. Disse que aquilo não acabaria ali. Disse que protegeria a medicina de charlatanismo. Antes de sair, virou-se para Tiago. Disse que pais como ele acabavam se arrependendo quando a realidade cobrava seu preço. Quando a porta se fechou, Tiago percebeu que estava tremendo. Não de medo, mas de algo próximo à libertação. Ele tinha visto. Maurício tinha visto. Não havia mais como fingir. Mas o preço ainda não tinha sido pago. O telefone de Camila vibrou minutos depois. Uma mensagem curta. O conselho havia reativado a inspeção. Visita marcada para a manhã seguinte. Ordem direta da presidência. Maurício não desistira. Apenas mudará de estratégia. E o que viria a seguir não seria decidido em consultórios silenciosos, mas em arenas onde poder, reputação e verdade se chocam sem garantias de justiça. Naquela noite, a casa permaneceu acordada mesmo depois que as luzes foram apagadas. Não havia mais espaço para fingir normalidade. O confronto com Maurício deixará marcas visíveis em todos. Camila organizava os documentos com precisão quase obsessiva. Elisa caminhava de um cômodo a outro, conferindo se as meninas dormiam bem, como se quisesse memorizar cada detalhe. Tiago sentou-se no chão da sala, encostado na parede, sentindo o peso do dia cair sobre ele como algo sólido. Às 6 da manhã, o silêncio foi quebrado pelo som de um carro estacionando. 2 inspetores do Conselho Regional desceram acompanhados de uma mulher que se apresentou como coordenadora da visita. O tom era educado, mas distante. Profissional demais para esconder a gravidade da situação. Tiago os recebeu sem resistência. Não tentou justificar nada. Apenas abriu caminho. Camila entregou os documentos. Relatórios detalhados. Vídeos com marcação de tempo. Gráficos mostrando atividade neuromuscular progressiva. Nada improvisado. Nada emocional. Apenas dados. Os inspetores assistiram às gravações em silêncio. Viram Clara sustentar o próprio peso. Viram Sofia avançar o braço com intenção clara. Viram a progressão dia após dia. Um deles franziu a testa. Outro fez anotações longas demais para quem pretendia apenas cumprir protocolo. A coordenadora perguntou por que o médico responsável não fora informado formalmente. Camila respondeu com franqueza. Disse que havia tentado. Disse que o médico recusará qualquer possibilidade de revisão do diagnóstico. Disse que, diante disso, optara por trabalhar com autorização paterna, priorizando o bem das crianças. O ambiente ficou pesado. Foi então que a campainha tocou novamente. Helena entrou acompanhada por 2 pessoas que Tiago reconheceu imediatamente. Advogados. O rosto da mãe estava pálido, os olhos tensos. Ela não esperava encontrar o conselho ali. Nem as câmeras ligadas. Nem as meninas fora das cadeiras. Clara e Sofia estavam sentadas no tapete, próximas uma da outra. Quando viram a avó, tentaram se levantar. Não completamente, mas o esforço era visível. Helena levou a mão à boca. Tiago olhou para a mãe. Pela primeira vez, não havia raiva. Apenas cansaço. Ele disse que aquilo era o que tentará explicar. Disse que não era fé cega. Era o que estava acontecendo diante deles. Um dos inspetores pediu que as meninas demonstrassem novamente. Camila posicionou Clara. Soltou o apoio. Ela ficou de pé. Sofia repetiu o movimento. Não houve aplausos. Não houve exclamações. Apenas silêncio. A coordenadora respirou fundo. Disse que aquilo mudava o contexto da denúncia. Disse que não via indícios de negligência. Disse que, ao contrário, via progresso documentado que merecia investigação científica, não punição sumária. Os advogados de Helena trocaram olhares desconfortáveis. A visita terminou sem decisão final. O conselho levaria o material para análise. Camila não foi suspensa. Elisa não foi afastada. As meninas permaneceriam em casa. Quando a porta se fechou, Helena sentou-se na cadeira mais próxima, as mãos tremendo. Olhou para Tiago e, pela primeira vez em muito tempo, não tentou argumentar. Apenas pediu desculpa. Disse que acreditara estar fazendo o certo. Disse que tinha medo de perder o filho do mesmo jeito que perderá o marido. Tiago não respondeu imediatamente. Aproximou-se das meninas. Sentou-se no chão ao lado delas.
Clara apoiou a mão no braço dele. Sofia tentou imitar. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Naquele momento, Tiago entendeu que nada seria como antes. Não com a mãe. Não com a empresa. Não com a medicina que aprenderá a respeitar sem questionar. Dias depois, a notícia se espalhou. Primeiro em corredores profissionais. Depois em círculos maiores. Um neurologista renomado sendo questionado. Uma fisioterapeuta sob investigação, mas respaldada por evidência. 2 crianças desafiando prognósticos definitivos. Maurício Salles não apareceu mais. Mas a ausência dele era apenas o silêncio antes de algo maior. Porque quando a autoridade perde o controle da narrativa, tenta recuperá-la à força. E o próximo movimento não seria silencioso, nem educado. Ele viria à luz do dia, diante de pessoas demais para serem ignoradas. 3 semanas depois, a sala do tribunal estava cheia demais para o horário marcado. Não era um julgamento criminal, ao menos não oficialmente. Tratava-se de uma audiência administrativa, solicitada com urgência pelo Conselho Regional após uma série de denúncias cruzadas, documentos contraditórios e pressão crescente da imprensa especializada. Ainda assim, o clima não era técnico. Era tenso. Denso. Carregado de algo que ninguém ali queria nomear em voz alta. Tiago chegou cedo. Sentou-se no fundo, longe das câmeras, com Clara e Sofia ao lado. As meninas não estavam nas cadeiras motorizadas. Usavam suportes leves, discretos, e caminhavam devagar, segurando as mãos de Elisa. Cada passo exigia concentração, mas havia algo novo na forma como ocupavam o espaço. Elas estavam ali como presença, não como pacientes. Camila chegou pouco depois, carregando uma pasta grossa demais para ser ignorada. Cumprimentou Tiago com um aceno breve. Não parecia confiante. Parecia preparada. Sabia que aquele tipo de sala não premiava emoção. Premia coerência, provas e silêncio no momento certo. Quando Maurício Salles entrou, o burburinho cessou. Ele caminhou com a postura de sempre, terno escuro, expressão controlada, mas havia algo diferente em seus olhos. Não era arrogância. Era cálculo. Ele não olhou para Tiago. Não olhou para as meninas. Dirigiu-se direto à mesa, como alguém que ainda acreditava estar no comando. A audiência começou com formalidades. Datas. Protocolos. Leitura das acusações. Procedimentos irregulares. Exercício profissional sem autorização do médico responsável. Risco aos pacientes. As palavras eram pesadas, mas genéricas, construídas para soar técnicas enquanto carregavam julgamento. Camila ouviu tudo em silêncio. Quando foi chamada a falar, não começou com justificativas. Abriu a pasta e projetou o primeiro vídeo. Clara no primeiro dia. Instável. Apoiada. Depois o segundo. O terceiro. A progressão era clara. Medições acompanhavam as imagens. Dados objetivos. Horários. Intensidade muscular. Respostas voluntárias. Em seguida, Sofia. O mesmo padrão. Lento, consistente, mensurável. Camila falou pouco. Deixou que as imagens falassem. Quando questionada sobre por que não informara Maurício formalmente, respondeu que tentou. Que fora ignorada. Que receberá negativas categóricas. Que, diante disso, escolhera priorizar o direito das crianças à tentativa de melhora. Maurício foi chamado a responder. Ele começou com firmeza. Disse que os diagnósticos iniciais eram baseados em exames confiáveis. Disse que exceções não invalidavam protocolos. Disse que pais desesperados frequentemente pressionam profissionais a ultrapassar limites éticos. Então, algo mudou. Um dos conselheiros perguntou se Maurício conhecia outros casos em que diagnósticos semelhantes haviam sido revistos. Ele hesitou por um segundo a mais do que deveria. Disse que não. Camila pediu a palavra. Entregou um novo conjunto de documentos. 6 casos. Mesma assinatura. Mesmo prognóstico definitivo. Mesmo desfecho inicial. Em todos, tratamentos alternativos haviam sido desencorajados. Em 3, profissionais haviam sido denunciados após resultados inesperados. Em 2, processos éticos haviam sido abertos. Em 1, a licença fora suspensa temporariamente. O silêncio que se seguiu não foi dramático. Foi clínico. O tipo de silêncio que surge quando padrões começam a se formar. Um conselheiro perguntou a Maurício se ele reconhecia os documentos. Ele disse que sim. Tentou contextualizar. Disse que cada caso era diferente. Que decisões médicas envolvem risco.
que sua função era proteger pacientes. Então Tiago foi chamado a falar. Ele não preparara discurso. Não falou de amor. Não falou de fé. Disse apenas que confiara cegamente em alguém por 3 anos. Que organizara a vida inteira em torno de uma sentença definitiva. Que ninguém lhe dissera que tentar era proibido. Que, se tivesse assinado a cirurgia quando recomendado, suas filhas estariam permanentemente privadas da chance que agora tinham. Mostrou o documento. O papel com a assinatura de Maurício, declarando incapacidade temporária para decisões médicas, algo que Tiago jamais autorizara, jamais fora avaliado para receber. Um silêncio mais pesado caiu sobre a sala. Um dos advogados do conselho pediu uma pausa. Outro conselheiro pediu o documento para análise imediata. Maurício empalideceu. Tentou explicar. Disse que fora uma medida preventiva. Disse que Helena havia concordado. Disse que agira pensando no melhor interesse das crianças. Mas o dano estava feito. A audiência foi suspensa por 2 horas. Quando retornaram, a decisão não foi final, mas foi clara. A licença de Maurício Salles seria suspensa preventivamente até conclusão da investigação. O caso seria encaminhado ao Ministério Público para apuração de possível falsificação de documento. Camila foi liberada para continuar o trabalho sob supervisão. O Conselho recomendou acompanhamento científico formal do caso das meninas. Maurício levantou-se sem olhar para ninguém. Saiu da sala sem dizer uma palavra. Tiago permaneceu sentado por alguns segundos. Sentiu algo parecido com alívio, mas não era vitória. Era apenas o fim de uma guerra específica. Outras viriam. Do lado de fora, jornalistas aguardavam. Microfones, câmeras, perguntas rápidas demais. Tiago não falou. Camila disse apenas que ciência avança quando alguém se recusa a aceitar que o impossível é definitivo. Clara e Sofia caminharam alguns passos até o carro. Lentos. Conscientes. Reais. Naquele dia, o mundo começou a mudar para elas. Mas o que ninguém ali sabia era que Maurício Salles não aceitaria aquela derrota como final. E quando homens que constroem a própria identidade sobre nunca estar errados perdem tudo, eles não recuam em silêncio. Eles tentam levar tudo junto. Maurício Salles passou a noite seguinte em claro. Não por remorso, mas por cálculo. Sentado no escritório escuro do apartamento, cercado por diplomas que agora pareciam acusações silenciosas, ele revisou mentalmente cada passo que dera ao longo da carreira. 30 anos de autoridade construída sobre a convicção de que prognóstico era destino. 30 anos em que ser contestado sempre significara ameaça, nunca aprendizado. Na manhã seguinte à audiência, ele não foi ao hospital. Não respondeu mensagens. Não ligou para colegas. Fez algo que não fazia havia décadas. Procurou antigos arquivos. Pastas físicas. Anotações manuscritas. Casos arquivados como encerrados, definitivos, irreversíveis. Crianças que ele lembrava apenas como números de prontuário começaram a ganhar rostos de novo. Alguns nomes voltaram à memória com desconforto. Outros ele fingiu não reconhecer. Ao meio-dia, o telefone tocou. Um advogado. Depois outro. A palavra investigação passou a surgir com frequência demais para ser ignorada. A suspensão da licença se espalhava rápido. Hospitais cancelavam agendas. Universidades adiavam palestras. Convites eram retirados com justificativas educadas demais para esconder o medo de associação. Maurício percebeu algo que jamais aceitara antes. O sistema que ele acreditava controlar funcionava apenas enquanto ele permanecia intocável. Uma vez questionado, o mesmo sistema se afastava para se proteger. Enquanto isso, na casa de Tiago, a rotina assumia um ritmo estranho, quase delicado. Camila continuava as sessões com cuidado redobrado. Tudo era registrado, supervisionado, acompanhado por profissionais indicados pelo conselho. Elisa permanecia ao lado das meninas como sempre estivera, mas agora havia algo novo em seu olhar. Não era orgulho. Era responsabilidade. Clara deu 9 passos sozinha naquela semana. Sofia, 6. Ainda instáveis, ainda lentas, mas cada avanço parecia ampliar o espaço que ocupavam no mundo. Tiago começou a trabalhar meio período. Delegou decisões que antes controlava obsessivamente. Descobriu, com surpresa, que a empresa não desmoronava quando ele soltava as rédeas. Helena visitava as netas 2 vezes por semana. Não falava mais de cirurgia. Não falava de protocolos. Observava em silêncio, como quem aprende tarde demais que o medo pode se disfarçar de cuidado. O pedido de desculpas nunca veio em palavras claras,
mas vinha nos gestos pequenos, nos brinquedos trazidos sem motivo, nas tardes passadas no chão ao lado das meninas. 2 semanas depois, o Ministério Público formalizou a denúncia. Falsificação de documento médico. Abuso de autoridade profissional. Perseguição ética a outros profissionais. O nome de Maurício Salles começou a aparecer em manchetes que ele jamais imaginara ler associadas a si mesmo. Quando a audiência final foi marcada, o clima já era outro. Não se tratava mais de um caso isolado. 30 famílias compareceram. 30 histórias diferentes, unidas pela mesma frase que haviam escutado anos antes. Não há nada a fazer. Aceite. O juiz ouviu cada uma delas com atenção em comum. Não havia pressa. Não havia interrupções. Quando chegou a vez de Maurício falar, ele tentou recuperar a postura de autoridade. Falou de ciência. Falou de estatística. Falou de risco. Mas algo tinha mudado. As meninas estavam sentadas na primeira fila, fora das cadeiras, os pés tocando o chão. Quando o juiz perguntou se elas estavam presentes, Tiago respondeu que sim. Que estavam ali andando. O silêncio que se seguiu não foi de choque. Foi de constatação. A sentença veio horas depois. Revogação definitiva da licença médica. Condenação por falsificação de documento público. Pena de reclusão convertida em regime fechado após trânsito em julgado. O juiz não levantou a voz. Não precisou. Disse apenas que a autoridade sem humildade deixa de ser ciência e se torna vaidade perigosa. Maurício foi levado para fora da sala escoltado. Olhou para trás uma única vez. Não para Tiago. Não para Camila. Olhou para Clara e Sofia. Pela primeira vez, não havia certeza em seus olhos. 2 anos se passaram. Camila abriu uma clínica especializada em neuroplasticidade infantil, financiada por Tiago. Atendia crianças que outros médicos chamavam de casos perdidos. 70% apresentavam melhora significativa. Elisa tornou-se coordenadora de cuidados. Beatriz formou-se no ensino médio e entrou na faculdade de fisioterapia. Clara e Sofia tinham 8 anos quando correram, ainda desajeitadas, pelo parque pela primeira vez. Riram alto. Caíram. Levantaram sozinhas. Tiago observava sentado no banco, sem celular nas mãos. Apenas presente. Naquela noite, ele abriu as cartas de Mariana. Leu todas. Chorou sem culpa. Guardou-as para o dia em que as meninas completassem 18 anos. Porque algumas promessas não precisam ser cumpridas com controle. Apenas com coragem. O parque estava quase vazio naquela tarde de sábado. O sol descia devagar, pintando o chão de laranja e dourado, e o vento leve balançava as folhas das árvores como se nada de extraordinário tivesse acontecido naquele mundo. Para qualquer pessoa passando por ali, era apenas mais um fim de tarde comum. Para Tiago, era o fechamento de uma história que ele jamais imaginara viver. Clara e Sofia corriam devagar em direção ao escorregador. Não era uma corrida perfeita. Os passos ainda eram descompassados, os braços abertos para manter o equilíbrio, as quedas frequentes. Mas cada vez que caíam, levantavam sozinhas. Não olhavam para trás em busca de ajuda. Apenas tentavam de novo. Tiago observava em silêncio. Não havia câmeras. Não havia protocolos. Não havia cronômetros marcando progresso. Apenas 2 crianças vivendo algo que lhes fora negado como impossível durante anos. Elisa chegou com Beatriz carregando uma toalha e uma cesta simples de piquenique. Sentaram-se na grama. Beatriz correu até as meninas e começou a brincar com elas como qualquer adolescente faria, sem cuidado excessivo, sem pena, sem medo. Clara riu alto quando quase perdeu o equilíbrio. Sofia tentou imitar e caiu sentada, gargalhando logo em seguida. Tiago sentiu o peito apertar, mas não de dor. Era algo mais difícil de nomear. Um misto de gratidão e arrependimento. Gratidão por ter insistido. Arrependimento por ter passado tanto tempo acreditando que proteger era vigiar, que amar era controlar. Elisa sentou ao lado dele. Não disse nada por um tempo. Depois comentou, quase em tom casual, que as meninas estavam se adaptando bem à escola. Que tinham amigas. Que reclamavam quando a fisioterapia atrasava, como se fosse uma brincadeira importante demais para perder. Tiago sorriu. Algo raro. Algo verdadeiro. Naquele mesmo dia, mais longe dali, em um apartamento pequeno e silencioso, Maurício Salles assistia a uma reportagem curta na televisão. Não falava seu nome. Falava de crianças que desafiaram prognósticos médicos. Falava de neuroplasticidade. Falava de ciência em revisão. Ele desligou antes do final.
Não havia mais o que argumentar. O mundo seguirá sem ele. Meses depois, cartas começaram a chegar à clínica de Camila. Pais agradecendo. Crianças desenhando passos tortos, pernas grandes demais, braços abertos. Histórias que não terminavam em milagre, mas em possibilidades reais. Nem todas andavam. Nem todas superavam limites como Clara e Sofia. Mas todas tinham algo em comum. Alguém que não desistira cedo demais. Tiago passou a contar a história apenas quando perguntado. Nunca como exemplo de vitória, mas como alerta. Dizia que a autoridade pode errar. Que estatísticas não são destinos. Que controle excessivo pode ser apenas medo bem disfarçado. E que, às vezes, o maior risco não é tentar algo novo, mas aceitar cedo demais que não há mais nada a fazer. Na noite em que Clara e Sofia completaram 18 anos, Tiago entregou as cartas de Mariana. As meninas leram sentadas na sala, juntas, segurando as folhas com mãos firmes. Choraram. Riram. Abraçaram o pai. Não perguntaram por que ele demorará tanto para abrir aquelas portas. Algumas respostas não precisam ser discutidas quando o amor permanece. Do lado de fora, o mundo continuava igual. Médicos continuavam errando. Sistemas continuavam protegendo a si mesmos. Crianças continuavam nascendo em corpos desafiadores. Nada disso mudará. O que mudará era algo menor, ao mesmo tempo, maior do que tudo isso. Duas meninas que nunca deveriam andar aprenderam a caminhar porque alguém se recusou a aceitar que impossível era um ponto final. E um homem que acreditava que vigiar era amar aprendeu que presença transforma mais do que qualquer câmera jamais poderia registrar.